quando considera a ação para aliviar um infortúnio de alguém, existe uma premissa de fazer aquilo de modo a não diminuir aquele que recebe o benefício, e isso passa por colocar o outro como alguém que de benfeitoria, enquanto dirige aquela ação bonosa na sua direção. Há um relato no Evangelho segundo o Espiritismo de uma irmã de caridade que, no ido do século XIX, fazia atendimento em bairro acerca de necessitado, seja de um pão, de um agasalho, de um teto, e ela, nesse intensivão envergadural, ao descerrar e ir para o astral, encontra alguém que ela havia ajudado num bairro pobre ali daquela França do século XIX, e estava numa luminosidade muito acima dela, e ao qual ela implorava auxílio ao ver aquele benfeitor que se aproxima dela, e ela reconhece alguém, e inclusive foi falado por ele que ela havia o ajudado enquanto na encarnação que ela havia advindo, e mostra como a ajuda ela passa por uma recepção de benefício que acontece. Se eu levo uma cesta básica para uma casa a fim de ajudar, e dou a entender que é uma esmola que faço com dificultosidade, porque afinal de contas toma meu tempo e torna o meu dia ainda mais intenso e complexo, isso leva naquele que recebe o benefício a um sentimento de menos-valia e de estar sendo sem dignidade para ter que receber aquilo. Da mesma forma, quando é feita campanha nesse período em que estamos do Natal, Dia das Mães, das crianças, que sempre acontece uma campanhazinha que vara Léo da rede social para levar uma cesta, um leite para alguém, e que é feito uma arrecadação de valor, costuma, quando vai fazer a entregação daquilo, filmar, tirar foto, que coloque em evidência o beneficiado. E conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo "Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, tópico infortúnio oculto", e no precedente, fazer o bem sem ostentação, quando
existe um interesse de mostrar aquilo que estou fazendo e que, inclusive, me leva a registrar aquele a quem estou dando algo e publicar isso, é sempre uma situação constrangedora ao qual o Cristo exara que já terei recebido a minha recompensa. Não será levado em conta algo que eu faço ostentando e que me coloque numa falsa condição acima daquele que está precisando daquele leite e que encobre a verdade de que a primeira a ser beneficiada sou eu mesmo, por aquela ação. E a caridade, essa material, a caridade moral, a caridade pela caridade, ela é a única capaz de me proteger de mim mesma. Quando eu vou ao encontro do necessitado da sorte e procuro descobrir o infortúnio velado que ele viva para levar o auxílio. E esse consolo vem do Cristo, sempre. Quando acontece alguma catástrofe ciclópica, seja uma inundação, como houve recentemente no sul do país, a questão de queimada que tomou a região ao norte e fez dizimação de planta, de boi, de cavalo, de casinhola, e houve afetação de vida humana também. Isso diz de algo que é colocado na mídia e, pela comoção que realiza, chega aquele impulso generoso, onde a caridade se emocionou, impactou, e esse movimento, essa comoção leva a uma busca de reparar aquele dano e auxiliar. Conforme o que havia acontecido recentemente no Sul, onde o país todo se movimentou massivamente com doações de todo tipo. Chegou um momento que o correio avisou que não precisaria mais de roupa, de cesta básica, porque já tinha um acúmulo importante para que fosse distribuído para a população vitimada e que continuaria recebendo a água, sempre preciosa, que inclusive precisa ser economizada porque corre risco de acabar. Tamanha generosidade e a assertividade quando algo é colocado em evidência, acontece aquela explosão comocional. Somente que existe milhar de infortúnio, desastre privado que, para o olhar do vulgo, não é visto, passa despercebido, encoberto. Como o Zezinho que está numa cama e ali, pela humildade, a dignidade, não deseja incomodar alguém e permanece em silêncio naquele momento em que está numa dor atroz e fica resignado naquela condição, passando imperceptível, mas que é
um sofrimento que precisa ser encontrado e amparado. E essa situação, a verdadeira caridade e generosidade estende essa mão e vai ao encontro sem esperar que me peça. E essa é uma questão delicada, visto que quando existe um desejo sincero de alcançar aquele que precisa, onde eu faço um prélio de uma prece, de uma movimentação para ter aquela rotina de ir em busca, e tenho essa vontade ardorosa, o Cristo abre o caminho para que possa alcançar aquele que precisa. Mas isso passa por esse preparo, essa limpeza moral, onde queda qualquer pretensão pessoal, interesse menos digno, e cujo único alvo é levar esse copo de água moral ao outro. E isso facilita para que eu tenha condição de, em assim, indo nesse caminho, fazer todo o bem no limite da minha força, que é algo que é pedido que eu desafio um pouquinho a cada dia, porque na pauta que eu faço um pouco mais além do meu limite, eu vou desenvolvendo recurso para ampliar esse espectro. E isso vai dizer da caridade que pode ser material, mas que é a mais fácil. A caridade moral, ela precisa estar nesse prélio, visto que quando é colocado de nos amarmos e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, vai estar encaixotando esse preceito da caridade moral e da elevação, e atesta uma elevação em que eu vou galgando, em que eu desprezo a ofensa com essa bondade que nutro, não passo recibo ao mal. Se vem uma calúnia, uma injúria, eu ignoro aquilo, respondo com silêncio, trabalho. Se percebo uma ironia ou algum tipo de inveja febril, passo o meu movimento adiante no esforço benemérito e ignoro aquilo que está na pauta dessa caridade moral, em que o meu desejo de seguir nessa proposta não é invalidado ou degenerado por alguma ignorância que receba. E essa questão da conduta que sou chamada a viver passa, inclusive, pelo equilíbrio que é forjado em mim, que é uma conquista do espírito imorredouro. Daí existe uma tentativa energética de me desequilibrar enquanto tento manter uma vibração nobre. Existe
uma infiltração insistente, que só vai acontecer de fato se permitir, que insinua uma vibração inferior enquanto eu estou tentando me manter harmonizada. E nessa busca, corro o risco de resvalar na desarmonia caso fique desatenta. E isso diz de um auspício em que para fazer uma elevação eu preciso desequilibrar, ou para manter o equilíbrio só a custa de uma vibração inferior. Então, é uma jogatina para ludibriar. E esse urdido de me pegar em vigilante para que assim eu baixe a minha vibração de que forma for. E uma cilada para que eu devolva a sombra que receba com sombra. Quando eu consigo me manter nessa proposta digna, vou fomentar uma harmonia, um burilamento e coloco isso a serviço da coletividade. Daí, mesmo que eu esteja aparentemente equilibrada, mas nutrindo um vício de entorpecente, isso vai, em algum momento, me desequilibrar, visto que o espírito já está comprometido naquela dependência, e isso vai diluir e espirrar para o físico enquanto distributiva, porque não diminui a intensidade, porque vem direto do espírito. Passa pelo perispírito, que é o órgão espiritual, e daí para o órgão físico correspondente, como um fígado. E se eu estou nessa busca com uma vontade inabalável de permanecer com o pensamento bom, mesmo que eu esteja numa situação de desatrevo, vou forjando em mim uma recuperação importante, que precisarei saber manter e fomentar. Caso contrário, perco novamente. Mas, no momento que conquisto esse equilíbrio, uma vibração menos nobre tenta me infiltrar, e quando eu estou conseguindo fomentar o pensamento nobre, um desequilíbrio tenta me impactar. Por isso que na pauta da vigilância e da oração, precisamos considerar a razoabilidade, proporcionalidade que norteie a conduta evangélica. E isso passa por uma resposta que importa dar diante daquilo que acontece, conforme vai dizer em Lázaro Redivivo, no capítulo 24, quando o romano desceu na Bretanha e ali se instalou, vindo da galera, queimou esse navio
E ao eliminar esse mercante, deixou na praia, dando a sinalação da intrepidez com que encararia sozinho o perigo e o revés daquela terra ainda inabordável, desconhecida. E isso diz do caminho que não deixa de ser solitário, visto que vou precisar verter uma energia para vencer a mim mesmo e conseguir me capacitar. E quando esse desejo da revelação viva que porta o Cristo acontece, preciso examinar, antes de tudo, até onde me comprometi com César, a fim de servir efetivamente a Deus, de forma eficaz, prática, nesse senso prático e na serenidade. Daí, na análise fria e objetiva daquilo com o qual tenho me ligado e o tipo de conexão que estabeleci, saberei como estarei disponível para o serviço a Jesus, que passa por diversa situação da escolha enquanto aqui, onde posso escolher pelo caminho do desapego, da renúncia, da pureza, que vai fazendo que seja quebrado esse comprometimento com César, com o mundo, e me disponibilizando para servir a causa nobre, que realoca recurso nessa direção. E quando um espírito encarnado, ele está aqui numa condição de uma quantidade de dinheiro acima da média, sob o movimento da sua mão, ou numa pobreza, que tem uma dificuldade igual, seja riqueza ou pobreza, o desafio é o mesmo. Daí, aquele que está numa condição mediana financeira, facilita. Mas caso eu esteja num acúmulo de valor monetário importante, que fica acima da maioria, demonstra um momento importante na vida desse espírito, uma bifurcação, que está a pedir dele uma urgência em conseguir alocar isso a serviço do essencial. Caso não consiga, entra no astral com uma condição de fracasso que vai impactar o que ele precisará realizar dali em diante. Daí, ao estar aqui e percebo que há uma quantidade diferenciada de algum tipo de recurso que movimento, preciso ter muita atenção para me descomprometer com o mundo e disponibilizar isso a serviço do Cristo, colocando no trabalho nobre aquilo que manobro temporariamente. E isso passa por destruir na alma do preconceito, da intolerância, da ignorância, de acreditar que tem um ponto de vista, uma opinião pretensamente, infalivelmente verdadeira, ou uma crítica
ostensiva, precipitada. Visto que a sabedoria continental que o Espiritismo disserra, ela me conclama a lutar com esse recurso próprio, que está sendo manobrado momentaneamente por mim, para adquirir um valor que é imorredouro, inatacável, em que a ferrugem não destrói nem a traça corrói, onde consigo cortar a comunicação, o intercâmbio com o plano sombrio de que procedo, como um espírito inferior que sou, e somente assim é possível alcançar um alço da vitória sublime na conquista e na rédea de mim mesma, vencendo o meu pendor passional. Visto que seja a confiança, a paz, a libertação, a harmonia, a fé, é uma obra e um ciclópico individual. Felicidade é algo que eu vou acontecer se construir porta dentro da alma. E a alegria, ela é passageira e mundana. Quando alguém adquire um carro que queria, vai experimentar uma alegria por ter conseguido aquele sonho realizado, que passa. Mas quando esse mesmo indivíduo, ele consegue perceber, vencendo a si mesmo, ele experimenta uma felicidade que, mesmo que ele esteja sob o calhau da incompreensão e da pedrada, não é abalada. Visto que a felicidade, ela é uma conquista, uma construção que está na égide desse espírito e que ele leva por ser imortal. Por isso, quando o espírito ele alcança um patamar de madureza moral, de espiritualização, de desmaterialização, ele adentra um cosmo emotivo em que o que vem de fora não abala. Ele mantém aquela felicidade que urdiu com o seu esforço nobre, visto seu alvo ser fazer o bem. Mesmo que esteja sob revés, sob uma dificuldade, uma doença, algum ente querido venha desencarnar, seja malho de uma prisão, mas ele tem dentro de si um castelo que o imuniza e acha forma de continuar o seu caminho naquele prélio feliz e ditoso que ele trilhou até ali. Por isso, para resolver uma questão que é espiritual, eu preciso de postura espiritual e usar isso. E
analisar, ponderar e colocar a minha percepção para funcionar acerca da transformação do pão da possibilidade em pedra da vaidade, porque daí eu degenero e desvirtuo a proposta. Preciso render esse culto diário, incessante, à retidão e burilação consciencial, manter isso. Desatar o nó do coração onde é cortado e desenfeixar do liame que me prende e me cola à esfera passional inferior, inditosa. Isso antes que soe o meu toque de partida, em que serei demandada para o além. E caso me proponha realmente a realização e voo íntimo para esse bem, precisarei, antes de qualquer coisa, me melhorar, me auxiliar a vencer o que trago de sombra, de inferioridade, de paixão, que é um esforço que farei com a minha consciência, enleando-la de uma vontade inquebrantável, visto que a consciência, ela registra tudo. Se derrapar no passional, no materialismo, a minha atitude mental, ela vai desvirtuar essa proposta sublime, degenerar ela. E isso só vai servir para que eu tenha que retornar novamente por esse caminho, só Deus sabe quando. Por uma trilha mais difícil, na prova e na expiação. E o assédio moral, quando estou imbuída com basamento nessa proposta, ele tenta me pegar em contradição. E não vou enganar o meu registro, a minha consciência. Aquilo que estiver de fato pensando, desejando, intentando, é registrado e não apaga mais. A única forma de suplantar uma gravação sombria que tenha feito no meu gemal é com uma proposta sublimadora.